salve Nono, tudo bem com vocês? Tudo certo? Dinâmicas populacionais da Europa. É muita coisa para falar, então eu não vou ler no livro, mas se vocês quiserem acompanhar tudo que eu vou falar aqui, tá lá na página 110, né? Primeira coisa da dinâmica populacional da Europa, a gente tem que entender que a Europa está diminuindo. Onde ela não está diminuindo, a população está estagnada, ou seja, ela não cresce. Para você ter uma ideia, estima-se que para uma população se manter, ela tem que crescer em torno de 2 a 2,5% ao ano. E o normal é eles crescerem na Europa, o país que mais cresce, cresce com 0,2%. Países como Portugal, Romênia, Ucrânia, Croácia, Bulgária, Letônia, Alemanha, ela já não está mais crescendo a população está diminuindo. Ou seja, está morrendo mais gente do que nascendo. Isso é um problema populacional por muitos motivos. Tá? O baixo crescimento demográfico europeu resulta em queda acentuada das taxas de natalidade relacionada a fatores econômicos e sociais que fazem as mulheres optarem por ter menos filhos ou não tê-los. Então, a sociedade evoluiu a um ponto de as mulheres não quererem ter filhos ou, se tiverem, terem poucos filhos, principalmente por terem filhos até mais tarde. Muitos desses motivos são as mulheres estão focando cada vez mais nas suas carreiras, no seu estudo, no seu trabalho, e também do que na família. Também o custo de vida está alto, está muito caro manter uma criança. E também os métodos contraceptivos, né, os métodos que impedem a gravidez. Isso tudo reunido faz com que as pessoas tenham menos filhos. Persentindo as atuais tendências do crescimento demográfico, a ONU prevê até 2050 uma redução de 3,5% na população da Europa. Ou seja, 26 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. Então, a população até 2050 não vai crescer como vem fazendo nos últimos séculos. Ela vai diminuir em 26 milhões de pessoas. Isso gera também um grande problema, porque junto disso está um crescimento muito grande dos idosos. Né? Antigamente, até 1950, na Europa, estimava-se que a população vivia até 63, 64 anos de idade. Agora esse número passou para 77 anos. As pessoas estão vivendo em média 10 anos a mais na Europa. Esse crescimento está associado à diminuição da mortalidade, óbvio, as pessoas demoram mais para morrer, em consequência dos avanços sociais. As pessoas comem melhor, as pessoas se exercitam melhor, têm empregos melhores, têm acesso à saúde, a remédio. Doenças que matavam muito lá no início do século XX, hoje são doenças que a gente nem liga. Por exemplo, a tuberculose. Tuberculose até 1950, 1960, era uma doença que se você pegava era praticamente uma sentença de morte. Você em poucos meses, poucos anos, você certeza que você não tinha muito tempo de vida, você morreria. Hoje a tuberculose, ela tem um tratamento que dura 6 meses e não mata praticamente ninguém. Esse crescimento está associado Assim, significativas mudanças ocorreram na composição etária das populações europeias, onde os adultos e idosos são maioria. Isso, agora, ele não gera tanto problema, mas no futuro vai gerar. Por quê? Pensa aqui comigo, uma associação rápida. As crianças, aí você tem criança, adulto e idoso. Né? Quando você tem pouca criança, no futuro você vai ter pouco adulto. E como você hoje tem muito adulto, no futuro você vai ter muito idoso. Então, quem é que vai pagar a aposentadoria do idoso e das crianças que vão vir? Os adultos. Como tem pouco adulto, não vai ter dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria dos idosos e a educação, por exemplo, das crianças. Isso gera um problema muito grave, mas muito grave mesmo, que os países estão aprendendo a lidar. A Grécia, em 2004, isso há 16 anos atrás, a Grécia quase faliu. 2004 não, desculpa, 2008, há 12 anos atrás. A Grécia quase faliu porque não conseguia mais pagar a aposentadoria, teve que fazer uma reforma na aposentadoria. A Itália fez o mesmo, a Alemanha fez o mesmo, a Inglaterra fez o mesmo. Ou seja, as pessoas têm que trabalhar mais na Europa, porque não dá. É insustentável eles viverem 10 anos a mais trabalhando a mesma quantidade de anos. Né? Como é que eles vão pagar a aposentadoria? Então as pessoas estão trabalhando mais na Europa e também estão trabalhando com uma qualidade de vida muito boa. Na Europa trabalha-se por dia menos que no Brasil. Trabalha-se por semana menos que no Brasil, porque lá os empregos são melhores, as pessoas são mais bem qualificadas, é uma região com uma qualidade de vida melhor. Né?
Políticas sociais e demográficas. Essa parte aqui eu vou ler porque ela é extremamente importante para a gente entender bem isso que eu estava explicando há pouco tempo atrás. As baixas taxas de natalidade e o crescimento do número de adultos e idosos, sobretudo nos países da União Europeia, têm preocupado os governantes. O envelhecimento da população implica mudanças na política social, com maiores gastos em aposentadorias, investimentos na área de saúde e desenvolvimento de projetos sociais. Idosos vão mais ao médico, porque eles têm mais doenças. Projetos sociais e culturais que visam a valorização dos idosos. Também não vão largar o idoso dentro de casa. Ele tem que sair de casa, ele tem que ter um programa que contemple ele. Né? Seja ele em praças, seja ele em show de música, sei lá, tem que ter. E isso tudo o governo tem que se preocupar em tentar fomentar, tentar com que a iniciativa privada, as empresas e pessoas tentem buscar isso de uma maneira cada vez melhor. Inúmeras medidas são adotadas pelo governo para assegurar as melhores condições de vida aos idosos. Investimento na promoção de atividades físicas. É muito comum na Europa, principalmente no verão, você ir em praças públicas e terem professores de educação física ajudando os idosos a fazerem atividades físicas. Isso tudo gratuito. Atividades culturais, como música, por exemplo, dança. Cursos em escolas, universidades, eles voltam a estudar para ter conhecimento, até mesmo para conseguir um emprego com 70, 80 anos, é muito comum. O cara lá com 65 anos de idade, vou começar outro emprego, em outra área que eu nunca trabalhei, vou estudar sobre isso. É muito comum lá isso acontecer. Assistência médica, atendimento psicológico domiciliar são alguns exemplos. O médico vai até a casa do idoso quando ele está mais doente, quando ele já passou a ter muitos problemas. Até a criação de vilas residenciais com serviços especializados para atendimento das suas necessidades. Olha só que legal. Algumas cidades na Europa, eles criam pequenos condomínios de casas, onde cada idoso vai morar na sua casinha ali. Só que nessa casa, nesse condomínio, uma pequena vila, nesse pequeno bairrozinho ali que eles criam, vai ter hospitais, enfermarias, você vai ter praças específicas voltadas para idosos. Não vai morar criança lá. Vai morar o idoso, a criança vai lá visitar o avô. Mas é um bairro pensado para o idoso viver melhor. Isso eu acho bem interessante, inclusive. Para estimular o crescimento, olha só, já que eu falei que pouca criança é um problema, olha só o que os países fazem. Para estimular o crescimento da população jovem e a reposição da força de trabalho, há políticas de incentivo à natalidade. Governos de alguns países europeus, principalmente da Alemanha, Espanha e Portugal, oferecem licença maternidade remunerada de no mínimo 6 meses. Na Alemanha chega a 2 anos de licença maternidade. Porque é um problema muito grande. Meu Deus, eu vou ter um filho, mas eu tenho que trabalhar. Como é que faz? Então, você fica em casa por um período mais longo e quando você sai, teu filho já vai estar numa creche, numa escolinha de extrema qualidade. Na França, as famílias recebem auxílio mensal a partir do segundo filho, calculado com base na renda familiar e no número de filhos. Esse valor em 2008 era de aproximadamente 130 euros. Ou seja, se você tiver 130 euros por filho, né? Se você tem filho, é bom para o país. Então, eles incentivam a você ter mais filhos, né? Na Suécia, além da licença maternidade lá ser de 2 anos e meio, tem a licença paternidade, que pode chegar a 1 ano do pai estar em casa para cuidar da mãe e do filho. A licença maternidade para a mãe cuidar do seu filho até que ele tenha uma idade para ir para a escola, sem que ela precise parar de trabalhar. Isso é bem interessante, isso cria nas mulheres uma vontade de maior ter filhos. Como eu falei no começo da aula, a maioria das mulheres não tem filho porque elas pensam mais na sua carreira e nos seus estudos, porque justamente elas precisam se manter. O mundo de hoje é necessário que a mulher tenha seu emprego, que ela consiga se manter sozinha, ela não depender de ninguém. E muitas vezes um filho pode ser a escolha entre ter um filho e continuar o meu emprego. E quando um país fala, peraí, se você tiver um filho, você mantém o seu emprego e além de manter o seu emprego, eu te pago o salário. O governo paga o salário, não é a empresa. A empresa fica bem, a empresa consegue contratar uma pessoa temporariamente, a fulana a professora teve um filho. A escola vai e contrata uma outra professora por 2 anos e essa professora que teve o filho fica em casa cuidando da sua criança por 2 anos recebendo o salário do governo. Professor, isso é muito ruim. Pensando em Brasil, que a gente não tem grana para isso, sim, que o governo no Brasil é quebrado, sim, né? Mas a gente está falando de Europa, a gente está falando de países como Suécia, Noruega, Irlanda, Portugal, Espanha, Alemanha,
Países que têm esse dinheiro para fazer isso. E se eles têm esse dinheiro, eles vão fazer até para aumentar a sua população. Inclusive, eles aceitam, muitos desses países aceitam imigrantes, que eu vou falar mais para frente, justamente por causa disso, né? E uma coisa muito, muito, muito importante de falar é que na Europa não é um povo só, não existe o povo europeu. Dentro da Europa, existem dezenas de povos diferentes. Eles são separados por idiomas. Eu vou chamar um pouquinho para o lado, porque eu quero que você veja esse mapa aqui. Você vê que ele está todo colorido, né? E você vê que ele tem duas separações na legenda. Para quem está com um livro, isso é na página 112. Você vai olhar ali, as línguas indo-europeias, que é a região de línguas que vem desde da Ásia até a Europa, e também as línguas uralo-atláucas, que é uma mais mesmo da europeia mesmo e vai mais para o norte. Nós temos as línguas leonatinas, essas são fáceis de entender: português, espanhol, francês, italiano e romeno. São as 5 línguas neolatinas. As línguas germânicas, o alemão, o sueco, o norueguês, o dinamarquês, o inglês, né? Falava-se, deixa eu explicar, eu só vou parar aqui rapidinho. Existia um idioma só que ele foi dividido, né, ao longo do tempo da história. Por isso que italiano, espanhol e português são parecidos, tem palavras iguais, porque eles originam do mesmo idioma. Aí você tem as línguas eslavas, né, o russo, o polonês, o tcheco, o ucraniano, o russo branco, que eu gosto muito, porque não faz o menor sentido, o letão, o lituano. Aí você tem as línguas bálticas, que ficam perto do Mar Báltico, que são duas, o lituano e o letônio. O letão, Letônia, o país é a Letônia. Letão. Tem as línguas celtas, né, que são falados em pouquíssimos países, normalmente não são línguas oficiais, tipo o galês, o escocês, o irlandês. Nesse país, como Irlanda, País de Gales e Escócia, fala-se mais o inglês. Mas em algumas cidadezinhas, em alguns lugares específicos falam as línguas celtas. O albanês, que se fala exclusivamente na Albânia. O albanês mistura italiano com árabe, com um pouco de línguas russas. Cara, é um bagulho maluco. O grego, que só se fala na Grécia. O basco, que se fala na região do País Basco, que não é um país, é uma região que fica uma parte na Espanha e uma parte na França. Lá eles falam o basco. As línguas mongóis, que têm origem na Mongólia, perto da China, e se fala muito no sul da Rússia, no extremo sul da Rússia, na Geórgia, e na Geórgia, basicamente, ali na Armênia, né? São países pequenininhos ali, próximo ao sul da Europa, que são línguas que são de origem da Mongólia, mas ela mistura muito com o russo, né? Se você estudar um pouco história, a Mongólia, ela domina essa área da Europa durante séculos, né, na antiguidade. As línguas caucasianas, que são faladas na mesma região das línguas mongóis, né, que são na região do Cáucaso. Aí tem as línguas, essas são todas línguas indo-europeias. Aí as línguas as línguas uralo-atláucas são faladas mais no norte da Europa, né? As línguas ugrofinicas e samoledas se fala na Finlândia, na Suécia, que é o finlandês, o sueco, o lapão, se fala na Lapônia, onde o Papai Noel nasceu, que fica a Lapônia é uma região entre a Finlândia, a Suécia e a Noruega. O estoniano. Aí línguas que se falam apenas em áreas da Rússia, como o Komi, o samoledo. Nota que tem países que, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Rússia. A Rússia, ela fala russo, mas em pequenas partes da Rússia você fala Kami, em outra você fala o tártaro, outra você fala Beskir, outra você fala Tchuvak. Na Espanha, que é um país pequenininho, tem uma área que você fala o catalão, a outra área você fala o galego, outra área você fala o basco, além do espanhol. Tem cidades pequenas, como por exemplo,
Na Itália existem cidades pequenas onde se fala-se mais grego do que italiano. Então a Europa é uma salada de culturas. E as línguas são a prova disso, né? Ó, a população europeia apresenta grande diversidade de povos, culturas. Os idiomas mais falados no continente provêm dos seguintes grupos étnicos: os latinos, espanhol, português, galego, francês, catalão, italiano e romeno. Os eslavos, que é o russo, o bielorrusso, o ucraniano, o polonês, o tcheco, o eslovaco, o esloveno. O sérvio-croata, Sérvia, Croácia, Montenegro, uma regiãozinha lá no sul da Europa. O macedônio e o búlgaro. Os germânicos, que são o inglês, o alemão, o holandês, o dinamarquês, o norueguês, o sueco e o irlandês. E os celtas, que são o irlandês, o escocês, o galês e o bretão. Bretão, cara, é uma mistura de inglês com alemão, cara, é complexo. Em vários países europeus são falados 2 ou mais idiomas. Entre os idiomas oficiais da Suíça são, exemplo, o francês, o alemão, o italiano. Na Bélgica se fala o francês e o alemão. Diversos idiomas europeus, como o inglês, o espanhol, o francês e o português, ultrapassaram limites do continente e se fala-se em vários países do mundo. Então nota como a Europa é uma salada. Se falar, fulano é europeu. Quer dizer que ele nasceu no continente da Europa. Mas ele é o quê? Ele é galego, ele é latino, ele é espanhol, ele é português. Dentro da Espanha ele é basco, ele é galego, ele é catalão. Na França, dentro da França ele é provençal, ele é francês. A origem étnica é diferente, né? Então você falar que a origem étnica é europeu é não falar nada. E lá nós temos grandes problemas de minorias étnicas, né? O termo minoria étnica refere-se a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante que detém o poder. A minoria étnica, em geral, lutam para preservar suas tradições, há características que as diferem do restante da população do país onde vivem. Alguns países europeus abrigam em um mesmo território minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Parte desses grupos, que possuem uma história própria, luta atualmente pelo maior reconhecimento e sua identidade cultural, pela autonomia política e, em alguns casos, pela formação de um Estado, ou seja, de um país independente com um território próprio. A atribuição de direitos comuns a essa minoria, além de reconhecimento de sua autonomia política e de especificidades culturais, é fundamental para evitar a discriminação, as tensões sociais e os movimentos separatistas. Criminalizar atitudes preconceituosas contra essas parcelas da população, os direitos são garantidos por lei e também é crucial. Eu vou dar 3 exemplos muito simples. O primeiro exemplo são um dos, olha que nome bonito, kosovares. Kosovo, os kosovares é uma população da região báltica, perto da antiga Iugoslávia, onde hoje fica Croácia, Sérvia, Montenegro. E os kosovares, eles foram oprimidos na época da Iugoslávia. A Iugoslávia era um país que se dividiu em vários. E lá teve muita guerra porque eles eram considerados uma minoria que não tinha direitos. Ano retrasado, Kosovo se tornou um país. Agora existe um país chamado Kosovo, onde a população kosovar pode morar, fazer suas próprias leis e atribuir sua cultura sem ser oprimido por ninguém. Outro caso muito famoso são os catalães. Os catalães são uma cidade muito famosa, que é a cidade de Barcelona, é a capital da Catalunha. Os catalães, eles falam uma língua diferente do espanhol, eles têm sua bandeira própria, eles têm uma cultura diferente da cultura da Espanha, mas moram na Espanha e são considerados espanhóis, nasceram no território da Espanha. E eles realizam protestos todo ano pela independência da Catalunha, para que a Catalunha se torne um país separado da Espanha. Então você tem um país que conseguiu, que são os kosovares, que virou o Kosovo. Os catalães que estão tentando e não estão conseguindo, e eu acho que não vão conseguir tão cedo, porque eles precisariam de apoio de outros países da Europa, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, e eles não têm. E por último, o mais diferentão de todos, que são os ciganos, porque eles são nômades. Eles não moram num lugar só, como os kosovares e os catalães, eles não têm um território. Eles mudam de país em país, eles estão espalhados na Europa inteira. Inclusive foram perseguidos por Hitler, junto com os judeus, por serem considerados inferiores.
Então, como é que você vai dar um território para uma população que vive em todos os territórios? Você dá a Europa inteira para eles? Não. O que você faz? Você respeita a cultura deles. Você faz, por exemplo, na foto que vocês estão vendo aqui, ali eles estão ali nos trailers, eles estão onde? Eles estão na Espanha, provavelmente, aqui. Em Appleby, em Westmoreland. Cidade de Appleby, em Westmoreland, na Inglaterra, no Reino Unido. A ideia é que deixem que eles vivam a vida deles. Eles vão lá para a Inglaterra, ficam lá nos trailers dele, moram por algum tempo, mas a cultura deles faz com que eles queiram sair de lá e ir para outro lugar. O que você faz? Ok, vai para outro lugar, pague seus impostos, né? Não faça mal a ninguém e mude-se. Sempre que você achar o melhor, essa é a cultura. É isso que tem que ser feito. Não é só apenas dar um território para que essa população viva, mas principalmente respeitar a cultura, já que a Europa é um continente tão multicultural, é um continente com tantas culturas diferentes, é um continente tão diversificado. Beleza? Falei um pouco aí sobre a população europeia, a dinâmica ali da população europeia, que é bem complexa. Ficou bem longo o vídeo. Qualquer coisa dividam aí em 2 partes, assistam um pouco num dia, no outro vocês vão ter tempo para fazer tudo. Façam as tarefas que eu passei. E até a próxima.